Olá, sou Minoru Ueda. Hoje eu quero conversar com você sobre um desafio que aconteceu recentemente e talvez você também já tenha passado. Eu já passei a aprender a dirigir um automóvel. Fui com minha filha. Recentemente ela passou por esse desafio e a gente, de repente, no dia a dia, a gente esquece que já ultrapassamos, já superamos vários limites. Esse é o tema de hoje, de como que a gente às vezes esquece o quanto é importante a prática, o esforço, a aprendizagem contínua, e tudo isso faz parte da tríade da mentalidade de crescimento, do mindset de crescimento, estudado pela professora Carol Dweck. Bom, o que é a relação com o nosso dia a dia? A relação com o nosso dia a dia é que tanto profissionalmente, pessoalmente, na vida social, na nossa trajetória de vida, a gente sempre está nesse dilema se a gente está utilizando, se a gente potencializa o nosso mindset de crescimento ou a gente permanece, às vezes, naquele modelo mental ou no mindset de fixo. Sabe, eu nasci assim, eu cresci assim, isso não é para mim e tudo isso. Então, eu quero contar a história paralela à minha filha, desses momentos, desafios em relação ao mindset de crescimento e superar os limites, com um jovem executivo que participava de um dos meus treinamentos de liderança positiva e que justamente naquele momento ele também passava por um processo de mudança. E neste momento é importante a gente utilizar os atributos, utilizar as estratégias relacionadas ao modelo mental de crescimento, ou mindset de crescimento, ou mentalidade de crescimento. Bom, esse jovem executivo, ele já há muitos anos coordenava a área de enfermagem de uma instituição. Sim, ele era enfermeiro. E por conta de todas as suas habilidades interpessoais e também, paralelamente, a sua carreira de enfermagem, ele realizou pós-graduação em gestão de pessoas e foi se especializando em pessoas, nessa questão de liderança. E foi justamente numa das etapas do curso de liderança positiva que a gente estava realizando nessa instituição, que ele recebeu o convite de ser para assumir a área de gestão de pessoas. Bom, nesse momento ele ficou assim em dúvida e ele trocava ideia com a gente e falava assim: olha, muita gente está achando que é maluco, né, de eu aceitar esse novo desafio. Bom, qual foi o resultado? Ele aceitou o desafio, mesmo porque ele, durante o seu processo de gestão na área de enfermagem, na coordenação, todos os feedbacks eram muito positivos relacionados ao a sua habilidade interpessoal com as pessoas. Mesmo com toda a sua experiência, ele sempre recebia essas informações. Bom, hoje eu quero então te mostrar transformar, né, como a gente pode transformar os desafios em oportunidades de crescimento, como isso pode ser aplicado em qualquer momento da nossa vida. Como eu comentei com vocês, a doutora Carol Dweck, uma das grandes estudiosas da psicologia positiva, ela estudou, né, no ambiente escolar e depois no ambiente organizacional esses dois modelos, que eles coexistem, eles existem no dia a dia de cada pessoa, cada vez ou mais no mindset de crescimento, no modelo, na mentalidade de crescimento ou na mentalidade fixa. Quais são as características de cada um, né, dessas mentalidades? A mentalidade fixa, ela fica muito ligada a essa questão de questões inatas, são habilidades que são imutáveis, e a mentalidade de crescimento acredita que através do esforço, através da prática e através da aprendizagem contínua, ou aprender a aprender, ou até melhor, aprender a desaprender para aprender. Sim, é mais ou menos aquela questão da imagem
do copo muito cheio e que não consegue mais receber nenhum líquido, não consegue receber mais informação. Tem gente que é assim, você conhece essas pessoas que falam, não, eu já estudei demais, já passei 200 e não preciso mais estudar. Ou aquela pessoa, não, eu nasci dessa maneira, eu sou de exatas, então não, essa questão de humanas, ou eu sou de humanos e a questão de exatas. Tudo isso, às vezes nas brincadeiras, nas frases das pessoas, a gente começa a perceber o quanto que muitas vezes nós ficamos dentro da caixa. Sabe aquele modelo que o pessoal sempre fala, olha, você está dentro da caixa, tem que sair da caixa para mudar, né, a questão de desafio, de problemas para desafios e desafios para oportunidades. Sim, a palavra tem poder, né? Quando a gente tem pessoas que utilizam muito essas palavras, eu tenho um problema e tudo isso, então só o fato de substituir a palavra desafio, isso a gente chama de vocabulário transformacional no nosso método baseado em várias ciências, aí dentro do processo de linguagem, todas as vezes que a gente transforma uma palavra, o nosso cérebro, a nossa mente, ela começa a interpretar de forma diferente. Mas voltando à questão da mentalidade de crescimento. Esse jovem executivo, então, ele começou com receber de muitos colegas frases muito ligadas ao mindset ou modelo mental fixo. Olha, toma cuidado, mudar é um risco, né? Mudar é um risco, né? Você deveria continuar onde você está, time que está ganhando não se mexe, tudo isso. Esses comentários, ele poderia se acomodar, mas ele tinha, e foi interessante que durante o curso ele foi refletindo e logo depois ele tomou a decisão realmente de assumir a sua nova carreira, e ele disse que durante a trajetória da vida dele, ele teve que aprender e crescer e se adaptar. Ele disse que ele, como muitos de nós, nasceu em uma cidade pequena, do interior, depois ele, para fazer a faculdade, para cursar um nível de 3º grau, ele teve que ir para uma outra cidade, teve que desenvolver toda uma atividade profissional nova e tudo isso. Então a capacidade de adaptação, de flexibilidade faz parte da mentalidade de crescimento. Então, como os pilares são esforço, prática e aprendizagem contínua. Mas eu estava comentando sobre a minha filha, né? Então, nesse momento da questão do primeiro passo que a gente fala do esforço, ou para começar, ou para recomeçar, se você está no momento também de recomeçar, o esforço então é o primeiro passo. O primeiro passo é aquele momento que a gente decide sair da zona de conforto e enfrentar, de repente, aquilo que a gente acha que é um desconhecido. Então, a mesma coisa aconteceu também com o enfermeiro, que era o coordenador de enfermagem, que ele observava que sim, que exigia habilidades diferentes, mas que ele podia fazer conexões do que ele estava atuando e, acima de tudo, desenvolver uma competência muito importante da mentalidade de crescimento, um dos toques muito legais, um dos aspectos muito legais para a gente desenvolver, que é a escuta ativa. A escuta ativa é aquela escuta para entender as coisas, não para responder. Sim, porque assim, nós temos duas formas de escutar. Nós temos a forma de escutar para responder, e isso também faz parte do nosso dia a dia, e nós temos a forma de entender. E a escuta ativa ou escuta empática é uma das formas geniais para a gente entender o que a outra pessoa está falando. E no caso do nosso jovem executivo, ele começou a praticar a sua escuta para entender o que os seus colaboradores da área de gestão de pessoas, as necessidades, entender os seus pares, as pessoas que trabalhavam nas outras áreas, os outros gestores, entender as necessidades, entender o que de repente o sentimento das pessoas que estavam
partindo, né, ou pedindo atividades novas ou estratégias novas. Então foi essencial para ele superar esse desafio. E você? E você? Qual é o primeiro passo que você precisa dar hoje, nesse momento? Qual o primeiro passo ou quais são as atividades novas que você pode combinar, né, com esse processo do esforço, que é um dos pilares importantes da mentalidade de crescimento, juntamente com a escutativa? Onde que você pode praticar essa escutativa muito menos para responder e muito mais para entender? A gente fala que muitas vezes a escuta ela é tão importante como o Epicteto. O filósofo Epicteto ele falou, olha, nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Então a questão aritmética, muito mais ouvir do que falar. Onde que eu posso praticar esse exemplo? E no caso da escutativa, foi muito interessante da minha filha refletindo sobre essa questão, e aí eu lembrei disso aí, da mentalidade do crescimento com o escutativo. Você deve estar imaginando, como escutativo? Vamos cá. Não vou falar de carro automático, tá? Carro automático, mas falando do carro mecânico, da marcha, né? Do câmbio mecânico. Ela falou assim, pai, eu comecei a exercitar essa escutativa porque o instrutor lá da autoescola falava assim, você tem que escutar o motor para alterar, né, o câmbio, a marcha, tudo isso. Eu não sei se você lembra quando você começou a aprender. Eu lembro como se fosse hoje. Eu também tive que aprender a dirigir, né, a pilotar o automóvel na autoescola. Meus pais não tinham automóvel em casa. Então eu lembro que a primeira vez que eu sentei, fui dar aula assim, o instrutor falou assim, bom, Eda, vocês observem, então uma das primeiras questões importantes é você... na época, olha como sou antigo, na época não era obrigatório exigência, né, por regras ou por lei, a questão do cinto, né, a obrigatoriedade de usar o cinto. Mas então uma das primeiras coisas era ajeitar o banco e ajeitar os espelhos, tal, retrovisor, tudo isso. E aí ele falou assim, bom, eu quero apresentar aqui, né, os 3 pedais, né, acelerar, freio, apertar para mudar a embreagem, tudo isso. Aí o meu cérebro já começou a pensar, peraí, 3 pedais para quantos pés? 2 pés. Já começou a ter um grande desafio de obstáculos. Então a mentalidade fixa fica muito focado nos obstáculos e não vê a oportunidade. Mas aí você, né, naquela época, fazer 18 anos, né, tirar carta de muitos... Talvez hoje a geração nova é muito mais a geração do Uber e tudo isso, né? Mas vamos voltar à questão da mentalidade de crescimento da escutativa. Minha filha falou assim, pai, eu tive que exercitar essa escutativa para, né, observar os feedbacks. Ela até utilizou esse termo, feedback que o automóvel está dando para ela, que o carro está dando para ela. A gente observa, então, que segundo pilar, né, da mentalidade de crescimento, isso é muito importante, você que está passando por desafios, ou até mesmo você que traz no seu perfil ou no seu histórico de vida a questão de enfrentar os desafios, o segundo pilar é o pilar da prática. Então a gente inicia a nossa atividade e começa a praticar. Eu costumo falar nos nossos workshops, nas palestras ligadas ao modelo mental de crescimento, à mentalidade de crescimento ou mindset de crescimento, que a prática é o nosso caminho para a nossa confiança, para a nossa autoconfiança. Como um psicólogo chamado Albert Bandura, ele estudou muito esses aspectos que, quando a gente observa a nossa autoconfiança, com a nossa autoeficácia, tem uma jornada de autoestima. Isso vai gerando também um crescimento e todos os aspectos da prática que transforma as ações de forma natural. Então, quando a gente começa a aprender, a gente começa a conectar isso, a gente também começa a observar o que acontece no cotidiano, no nosso dia a dia. Por exemplo, falar em público. Falar em público
é uma atividade que a gente, cada vez mais, nos cursos ligados à mentalidade de crescimento, nos cursos que a gente trabalha de liderança positiva, o falar em público, a gente sempre enfatiza que é quantidade de horas. É horas de voo no palco, é horas de voo em falar em público, é horas de voo em falar em reuniões. Talvez você imagine a primeira vez que você teve que falar em público, talvez lá na escola, no ensino ginásio, na época era ginásio, se você é do século passado, não, é ensino fundamental 1, 2, ou ensino médio, ou até mesmo na faculdade, mãos que tremiam, voz que falhava, palavras que pareciam desaparecer, tudo isso, mas com a prática, ao repetir, de repente um conteúdo que você tem segurança, que você estudou, que você desenvolveu, que você fez conexões com a sua realidade no dia a dia, lembra? Esforço gera prática, que vai gerando cada vez mais quando a gente fala do piloto automático. Vamos voltar à questão de aprender a dirigir. No caso, a minha filha disse o seguinte: pai, a segunda aula já foi um pouco mais calmo, e na terceira aula, né, do curso lá da autoescola, ela teve um grande desafio que foi, começou a chover muito, né? Então ela falou: pai, eu já não enxergava muito tudo isso, mas ela começou nesse momento, através da prática, observar a velocidade do automóvel, o freio do automóvel. Então, quanto mais a gente vai praticando, é interessante, porque esses aspectos relacionados à mentalidade de crescimento nos torna cada vez mais que, por exemplo, todas as competências, todas as habilidades têm os aspectos da atitude. Lembra do chá? Conhecimento, habilidade, atitude? Aqui na prática, essa atitude proativa é que faz a grande diferença. Então, o próprio gestor, nesse momento da prática, ele comenta que foi essencial ele exercitar algo que a gente elabora muito dos nossos cursos ligados à comunicação positiva. A comunicação positiva é um dos aspectos da mentalidade de crescimento que explora ou que impacta nos nossos relacionamentos, tornando os relacionamentos mais positivos. Esse estudo da comunicação positiva é baseado em toda a teoria que chama Ampliar e Construir, de uma psicóloga chamada Barbara Fredrickson, da psicologia positiva, que nessa obra aqui, chamado Positividade, essa obra aqui, Positividade, é um estudo de mais de 30 anos, desenvolvidos pela doutora Barbara Fredrickson, sobre as emoções positivas. E dentre esses estudos, tem o estudo das comunicações positivas, que em conjunto com o professor e doutor Marcel Lossada, eles chegaram a um coeficiente chamado 3 por 1. O que significa esse coeficiente 3 por 1? O doutor Lossada pesquisou equipes que tinham boa performance, equipes que trabalhavam com bom relacionamento, equipes que desenvolviam todo um processo de geração de inovação e criatividade. E ele percebeu que nesses detalhes, juntamente com os seus pesquisadores, eles observavam as equipes. Mas, inicialmente, ele era contratado para, como comenta-se aqui no livro, o coeficiente de positividade teve início na carreira através do trabalho da Universidade de Michigan, e ele começou a observar que equipes que não tinham boa performance o contratava para observar o que faltava para que eles pudessem mudar esse modelo mental, de modelo mental fixo, da mentalidade fixa, para a mentalidade de crescimento. E ele percebeu que essa questão 3 por 1 era sobre os relacionamentos. Então, 3 relacionamentos positivos, 3 palavras, 3 formas de interações positivas para uma negativa. E o contrário também ele percebeu, que quando tinha ausência de palavras positivas, de expressões positivas, as equipes não performavam. E ele então começou a ter os detalhes de todo o trabalho, e aqui ele enfatiza também que são aspectos muito importantes de equipes colaborativas, equipes
que eram mais positivas do que negativas e, acima de tudo, eram equipes que faziam perguntas e não tinham boas perguntas, porque fazendo boas perguntas as pessoas participam, então você tem um ambiente colaborativo. Então a gente está falando de quanto mais a gente vai praticando uma comunicação, isso também faz parte dessa mentalidade de crescimento. Então, voltando ao exercício e à atividade daquele nosso executivo, apesar do pouco tempo como gestor na área de gestão de pessoas, esse profissional que já tinha uma carreira profissional de enfermeiro, de enfermagem, coordenador de enfermagem, ele começou a exercitar também essa comunicação positiva, não apenas com a sua equipe, mas principalmente no ambiente organizacional, com seus pares, com as pessoas que lá trabalham. Porque a gente sabe, né, que a área de gestão de pessoas é uma área importante na organização, ou afinal de contas, cuida de pessoas. Então, esses aspectos da comunicação positiva, ela vai reforçando a automotivação e, principalmente, cria ambientes seguros. Por quê? Porque o relacionamento positivo gera um ambiente de confiança. Quando você tem um ambiente de confiança, a comunicação melhora, porque as pessoas começam a participar. Isso tem muito a ver com o processo de gestão do conhecimento estudado por dois professores, o Nonaka e o Takeuchi. Você deve estar pensando, só porque é japonês ele está falando. Não, o Nonaka e o Takeuchi são os pesquisadores que trabalham muito a questão da gestão do conhecimento. Eles falam muito sobre a diferença do conhecimento explícito e do conhecimento tácito. O que significa com mentalidade de crescimento? O conhecimento explícito é todo o conhecimento que você consegue, por exemplo, se comunicar aqui no caderno, no livro e tudo isso. E o conhecimento tácito é todo o conhecimento que depende do relacionamento das pessoas, depende dessa comunicação positiva para que as pessoas participem. E essa jornada, né, da espiral do conhecimento, o Nonaka e o Takeuchi, os dois professores, eles revelam o seguinte: a participação das pessoas, eles dão um exemplo de uma sala de aula, a participação das pessoas em uma sala de aula depende de como está o relacionamento, como você traz o ambiente de confiança. É como o professor Stephen Covey fala muito no livro Os 7 Hábitos, né? Por quê? Porque quando você tem um ambiente de confiança, quando você tem aquela conta bancária, né, de crédito, de débito, ele é muito importante para que você gere esse relacionamento, para que as pessoas participem e colaborem. Então, se você tem um ambiente que necessita de mais inovação, mais participação, perceba como que está o índice de confiança das pessoas. Bom, nós estamos falando de mentalidade de crescimento, os pilares dessa mentalidade de crescimento, o quanto que é importante para uma nova aprendizagem, né, no caso da minha filha, para aprender a dirigir o automóvel e tudo isso, e para o jovem executivo que teve uma carreira como enfermeiro e agora como gestor de pessoas. Agora você deve estar perguntando, e o terceiro pilar? O terceiro pilar é a aprendizagem contínua. Essa aprendizagem que a gente observa cada vez mais, que para conhecer e transformar em aprendizagem. Isso tem a ver com uma jornada que diz o seguinte: conhecimento não é mais poder. O que revela é a entrega desse conhecimento. O quanto que você aprende e você cada vez mais tem a atitude de ter um alinhamento do que você fala e do que você faz. Então, a aprendizagem contínua é uma capacidade que a gente tem de, principalmente nos estudos da professora Carol Dweck, ela fala que o feedback é uma das estratégias mais importantes do mindset de crescimento e tem tudo a ver com a aprendizagem contínua. Por quê? Quando a gente observa que o feedback ele não é um fim de linha, né? Que os erros são inevitáveis no nosso dia a dia. Se a gente se esforça e pratica, pode sim ter os seus erros. E o aspecto do feedback nesse momento, ele é muito importante para direcionar oportunidades. Então, o feedback construtivo, tanto o feedback
de reconhecimento e principalmente o feedback de corretivo é para que ocorra a correção de rotas, essa correção de rotas. E aí eu digo, teve até uma frase muito bacana da história da minha filha, que até foi assim, que teve um momento que ela estava na sua aprendizagem assim, e ela esqueceu de dar seta antes de virar uma esquina. E o instrutor foi direto, ele falou assim, da próxima vez, avise para onde você está indo. Ela ficou um pouco chateada, chegou em casa, eu falei assim, é melhor, olha, esse foi o feedback corretivo, e o que você aprendeu com isso? Eu aprendi que é necessário e tal. E no dia a dia, não sei, uma pergunta, na sua cidade, né, o pessoal usa seta ou não usa seta para estacionar ou para virar e tudo isso? Então, aprendizagem contínua. E a aprendizagem contínua, ela tem muito a ver com o feedback. Por quê? Porque nesse processo do feedback, o feedback então é um direcionamento. E a pergunta é, como que você reage ao feedback? Você usa como ferramenta para ajustar a sua rota, ou você vê isso como crítica? Na mentalidade de crescimento, superar limites através dessa tríade é um processo então que exige esforço, prática e aprendizagem contínua. Escutativa, a comunicação positiva, lembra da razão 3x1? Com quem você pode desenvolver a razão 3x1? Na sua casa, no seu trabalho e tudo isso. Bom, tanto para minha filha quanto para o jovem executivo, com a mentalidade de crescimento, eles transformaram o desafio em uma grande oportunidade para evoluir, para dirigir, para compartilhar informações, para liderar, para influenciar positivamente. Bom, nós nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal. Até a próxima oportunidade de a gente compartilhar conhecimento. Até mais!